Somos um continente rebelde. Combatemos a injustiça desde a época da conquista. E nós somos muito criativos na rebelião. Realmente. Criamos lemas, grafites, apagões, panelaços. Ora protestamos pacificamente, ora violentamente, mas sempre resistimos à arbitrariedade. É que nunca é contra as instituições. Os latino-americanos sabem o que custou chegar onde estão e consolidar suas democracias. Nós nos rebelamos contra o mau governo, contra a corrupção, contra os governantes que não representam a vontade do povo. Eu diria que a pergunta que cabe aqui é por que ao longo da história o povo se rebelou tão repetidamente? Unidos pela história. Resistências. América Latina. Um povo que se rebela e explode em centenas de focos, como aconteceu na Nicarágua no dia 19 de janeiro de 1978, depois do assassinato do jornalista Pedro Joaquim Chamorro, pelo então presidente Anastácio Somoza. A morte de Chamorro não foi uma surpresa nem sequer para ele. 3 anos antes, mandou uma carta a Somoza, onde dizia esperar em paz e de consciência tranquila que o mandassem matar. Antes do assassinato de Chamorro, houve a enorme injustiça vivida pela sociedade, quando depois de um terrível terremoto que causou dezenas de milhares de mortos, a ajuda internacional, houve uma grande solidariedade e toda essa ajuda foi capitalizada pela família Somoza e as pessoas viram nisso um escândalo. Quem o denunciou? Foi precisamente Chamorro. Por que mataram Chamorro? Por ter denunciado não só a ditadura, mas denunciado também esse tipo de manobra. Enquanto o jornalista era velado, cerca de 30 mil pessoas saíram às ruas de Manágua. Vários edifícios de propriedade do Somoza foram tomados e foi lançada uma greve geral. O assassinato foi o detonador de uma insurreição que só se deteria quando a Revolução Sandinista triunfou em 19 de junho de 1979. O povo estava pronto para uma mudança do governo depois de tantos anos de somozismo, mas a coisa é que realmente foi incendiário, foi o assassinato de Chamorro. O assassinato de outro líder desencadeou um dos maiores abalos da história da Colômbia. Assassinato de Pedro Chamorro. Assassinato de Jorge Gaitán. Em abril de 1948, deu-se em Bogotá a 9ª Conferência Pan-Americana, uma reunião de países inspirada na conferência que Bolívar criou em 1824, para formar uma única nação latino-americana. Mas o sonho de Bolívar, esse dia, não podia estar mais longe. Em 9 de abril, a 1h05 da tarde, nesta esquina, morreu assassinado o líder do Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, o político mais importante da Colômbia daquele momento. Mestiço e de origem humilde, seus discursos incendiavam o povo. Gaitán foi uma figura que sabia falar ao povo, que entendia o povo e o povo se sentia entendido por ele. Gaitán falava uma linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo falava de um jeito extremamente agressivo. Gaitán era um sonho porque representava a maioria do povo, nossa gente, os trabalhadores, os camponeses, operários, a maioria das pessoas que trabalhava, que movia o país. Havia muita esperança. Ao quebrarem essa esperança com um ato tão terrível, eu creio que veio essa inquietude, essa divisão. Eu não sou eu, pessoalmente. Eu sou o povo que me segue. Porque segue a si mesmo quando segue a mim que o represento. Meu avô tinha uma constituição física inata, que lhe permitiu ser o orador que foi, o pensador que foi. Isso é inato?
Não é feito. Ele nasceu assim e foi essa sua enorme vantagem. A oratória singular o irmanava com seu povo, e esse povo se sentia representado e interpretado por Gaitán. Quando Gaitán caiu assassinado, o povo se revoltou contra o governo e o acusou do crime. Centenas de pessoas morreram nos enfrentamentos entre alas do exército leais ao governo e os rebeldes. A rebelião se estendeu a outras cidades, incluindo Medellín e Barranquilla. Aqui mesmo, na Universidade Nacional, o reitor Gerardo Molina tomou o controle de uma emissora e, a partir dessa emissora, começou a chamar a ordem, a fazer anúncios um tanto irreais de que turbas revolucionárias tinham tomado o poder em Bogotá, o que era totalmente falso. Mas isso fez muito efeito, não só em Bogotá, mas também no interior do país. O interior começou a se alimentar da ideia de que havia um controle revolucionário em Bogotá e, com base no que supostamente se passava na capital, eles começaram a se organizar. Todo mundo, dada a violência que tinha começado no ano de 45, as pessoas pediam ao meu avô que se protegesse. Inclusive a minha avó também insistia que ele fosse muito mais prudente quando andasse em lugares públicos. E meu avô sempre respondia assim: nenhuma mão do povo vai se levantar contra mim. E se as oligarquias o fizerem, eles saberão que passarão 50 anos antes que toda essa turbulência volte ao normal. Passaram-se até agora 61 e a turbulência ainda não chegou ao fim na Colômbia. Obrigado. Enquanto o bogotaço arrasava as ruas, um jovem jornalista aprendiz estudava direito na Universidade de Bogotá e publicava seus primeiros textos no El Espectador. Anos mais tarde, em Viver para Contar, o escritor, já consagrado, recordaria esses dias violentos. Danaram o país, disse ele. Mataram Gaitán na frente do Gato Negro. Mal tive fôlego para atravessar correndo a Avenida Jiménez e chegar sem ar na frente do Café Gato Negro, quase na esquina da Rua 7. Acabavam de levar o ferido à clínica central, a 4 quadras dali, ainda com vida, mas sem esperanças. Um grupo de homens empapava seus lenços no sangue muito quente para guardá-los como relíquias históricas. Uma mulher de chale negros e alpargatas, as muitas que vendiam quinquilharias naquele lugar, grunhiu com lenço ensanguentado. Os filhos da mãe o mataram. Garcia Marques foi testemunha e vítima do bogotaço. Naqueles dias, a pensão onde morava foi incendiada e ele perdeu para sempre vários de seus manuscritos. Como cronista de seu país e de seu tempo, Garcia Marques narrou a Colômbia e outro levante em seu romance mais famoso, 100 Anos de Solidão. O Bogotaço. O Massacre dos Bananeiros. Em seu romance, Marques relata a greve dos bananeiros da United Fruit Company, em 1928, uma rebelião reprimida pelo exército que disparou contra os trabalhadores e habitantes na Praça do Povo de Ciénaga. As reivindicações dos trabalhadores eram bastante elementares. Melhorias de condições de vida, de saúde, de higiene, etc. Melhorias de salários e, principalmente, igualdade de condições às de qualquer outro trabalhador do mercado nacional. Chamaram isso de massacre, porque dispararam contra a multidão. Alguém deu uma ordem, a sangue e fogo, e dispararam contra a multidão. Há uma imagem, que é a mais conhecida, que creio que substituiu os fatos históricos. É a imagem literária criada por Garcia Marques, dos trens de mortos que saíam cheios de mortos. A denúncia desse massacre levou Jorge Gaitán ao estrelato político. Sua morte 20 anos depois reavivaria a chama do bogotaço, o movimento popular urbano mais violento na história da América Latina. Em 9 de abril de 1948, a 1h05 da tarde, quando Jorge Elias Gaitán era assassinado na esquina da Rua 7 com a Avenida Jiménez,
Garcia Marques, o aspirante a jornalista que nem sonhava com o Nobel de Literatura, estava em sua pensão, situada a 3 quadras do local do crime. Quase no momento do assassinato, um dirigente estudantil cubano de 21 anos, Fidel Castro, saiu do hotel em que se hospedava e se aproximou lentamente do escritório de Gaitan. Jorge Gaitan. Fidel Castro. Fidel Castro e outros estudantes tinham vindo a Bogotá para protestar contra a 9ª Conferência Pan-Americana e a criação da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Iam reunir-se com Gaitan às 2 da tarde e queriam chegar a tempo. A lição que Fidel tirou do Bogotaço foi essa. Primeiro, uma das lições é que um povo pode se sublevar no intervalo de um relâmpago. Em um instante, o povo pode se sublevar. E que não há quem detenha esse povo para detê-lo só destruindo a cidade, praticamente, que foi o que houve no Bogotaço. Fidel Castro. Atuei. 11 anos depois, em 1959, Fidel Castro liderou a revolução contra a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba, ilha conquistada por Diego Velázquez de Cuéllar em 1511. Quando saiu da ilha espanhola, hoje República Dominicana e Haiti, Diego Velázquez levava consigo Hernán Cortés, futuro conquistador do México. Fugido da ilha espanhola, Atuei, chefe dos taínos, liderou a resistência quando os espanhóis invadiram a ilha de Cuba. A estratégia de Atuei, como muitos anos depois fariam os homens de Sandino na Nicarágua e os do movimento 26 de julho de Fidel Castro, foi a guerra de guerrilha. Golpear de surpresa e dispersar-se para reagrupar-se depois no ataque seguinte. A tática de Atuei manteve os espanhóis cercados e aterrados na fortaleza de Baracoa por quase 3 meses. Finalmente, pela delação de um traidor, Velázquez pôde cercar os aborígenes e capturá-los. Os captores de Atuei determinaram a ele que se convertesse ao cristianismo sendo enforcado, não sofrendo e indo para o céu. Ou não se convertesse, sendo queimado com lenha verde, sofrendo e indo para o inferno. Atuei perguntou: há espanhóis no céu? Disseram que sim. E ele disse: lenha verde. Unidos pela história. Eu diria que hoje em dia o grande lema para o povo latino-americano já não é dar a vida, mas defender a vida, com todo o nosso ânimo, inteligência e com toda a nossa força. Unidos pela história. Unidos pela história. Em 2006, aqui no México, no estado de Oaxaca, o mais pobre do país, juntamente com Chiapas, o povo lutou durante 200 dias exigindo a renúncia do governador do estado. Começou com os professores, com uma marcha de professores que foi reprimida. Os professores simplesmente não estavam dispostos a tolerar a repressão e estabeleceram um comando. Em pouco tempo, em questão de semanas, o comando de professores se tornou a Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca, a APO. Em maio de 2006, 50 mil educadores e suas famílias ocuparam a praça central da cidade. Em 14 de junho, a polícia tentou desalojá-los com pancadas e gases, mas os professores puderam se reagrupar, voltaram à Praça da Constituição e construíram barricadas para se defender. E o povo criou a Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca. A resposta do governo às reivindicações dos professores foi a repressão, foi tratar de acabar com os protestos, e isso só aumentou o conflito. E o detonador inicial, um conflito no magistério, acabou por nos revelar componentes históricos de raízes profundas. Os agravos de sempre contra professores e cidadãos foram se acumulando ao que originalmente era apenas um protesto do magistério, e acabou sendo um protesto muito mais amplo. Já não havia só educadores, mas também ativistas de organizações não governamentais, grupos de esquerda, indígenas e ecologistas. Nas assembleias havia donas de casa, padres católicos e organizadores comunitários. E houve até um espetáculo artístico, no qual a autora desfilou com roupa feita com materiais das barricadas.
Cada um protestou a seu modo e, assim, resistiu contra a violência. O que vimos em Oaxaca em 2006 tem a ver precisamente com uma sociedade que se organiza, uma sociedade que diz chega, uma sociedade que se rebela e diz que não vai mais permitir que o governo continue a fazer coisas contra ela. Lamentavelmente, a coisa se alastrou e houve muitos mortos, houve violência e houve outra coisa, a marca registrada deste país, a impunidade. Em 1º de agosto, milhares de mulheres saíram às ruas batendo em suas panelas para protestar contra o governo de Ulisses Ruiz. Elas queriam ser ouvidas, mas o governo controlava os meios de comunicação. Da mesma maneira que tomaram as panelas, tomaram estações de rádio e de televisão e começaram a transmitir. Em 25 de novembro, em troca, a Polícia Federal limpou a praça dos ativistas, prendendo mais de 400 pessoas. Os panelaços, até hoje, são ouvidos. Oaxaca, 2006. Panelaços. Aqui há panelaços desde 71, quando as senhoras de Santiago fizeram um grande protesto contra a visita de Fidel Castro a Salvador Allende. Anos depois, o povo chileno fez novos panelaços em protesto contra a ditadura de Augusto Pinochet. 40 anos depois, os panelaços continuam soando. Houve muitos panelaços organizados pela oposição na Venezuela. Em 2002, havia um panelaço quase todos os dias. Os ambulantes começaram a vender até CDs com panelaços que estavam gravados. Então as pessoas podiam, a qualquer momento, reproduzir o som do panelaço no aparelho de sua casa. E, sendo assim, ele poderia combater, dessa maneira, o poder. Eu creio que a maior desesperança acontece quando você percebe que eles não se importam. Que não importa o caos que se arma na cidade, que nem assim o escutam. E não há maior sensação de frustração do que saber que ninguém o escuta. Panelaços. Crise Argentina de 2001. Em dezembro de 2001, a Argentina caiu na pior crise de sua história. Um mês antes, o jornal de maior circulação do país dizia que 4 de cada 10 argentinos estavam abaixo da linha de pobreza. Vinham sustentando uma situação econômica irreal desde a época de Menem, com a paridade cambial, com o dólar valendo igual. E todos pensavam e viviam como se isso fosse real. Não era preciso ser economista para ver que aqui $1.000 não eram nada. Isso estava errado, porque em qualquer lugar $1.000 eram dinheiro. Então era questão de tempo a economia explodir. E finalmente, quando explodiu, quem mais sofreu foram os desfavorecidos, como sempre acontece. Em um país de 35 milhões de habitantes, 14 milhões eram pobres, e a tendência crescia. A cada dia havia 2.000 novos pobres na Argentina. Parafraseando Garcia Marques, a cronologia daquele tempo era a crônica de uma crise anunciada. Em 1º de dezembro, o governo anunciou novas medidas. A novidade era o corralito. As pessoas não podiam retirar sua poupança dos bancos. 2 semanas mais tarde foi declarada uma greve nacional. Centenas de pessoas saquearam lojas e supermercados e a classe média saiu às ruas para pedir, a golpes de panela, a devolução de seus depósitos. Outros setores sociais aderiram à luta. O grito era "Vão embora todos" e pediam a renúncia do governo. O presidente de la Rúa declarou estado de sítio e suspendeu as garantias constitucionais. Bom, eu me lembro quando aqui na Argentina, em 2001, o lema era "Vão embora todos". Os dirigentes políticos tiveram a imensa originalidade de se fazer passar por outra coisa. E, finalmente, todas aquelas mesmas pessoas que estavam naquela época, em 2001, são as mesmas que estão aí hoje. Entre os dias 19 e 20 de dezembro, a repressão fez 32 mortos e centenas de detidos. No fim do dia 20, o presidente de la Rúa renunciou. Entre o fim de dezembro de 2001 e o início de janeiro de 2002, a Argentina teve 4 presidentes. Nos 5 meses seguintes à renúncia de la Rúa, houve incidentes em todo o país.
Argentina, 2001. Bolívia, 2003. 2 anos depois, na Bolívia, outro presidente teve de renunciar. Em 2003, a intenção de privatizar o gás boliviano e aumentar os impostos mobilizou os setores populares. Liderados por Evo Morales, os insurgentes tomaram La Paz, marcharam para o centro da cidade e depois tentaram tomar o palácio do governo. Em 17 de outubro de 2003, o presidente Gonçalo Sánchez de Losada renunciou e saiu do país. Não era a primeira vez que um levante bloqueava a cidade, nem que os protagonistas eram, em sua grande maioria, representados pelos indígenas. Tudo começou com a captura de Tupac Amaru no Peru e a rebelião se estendeu à atual Bolívia. Em 1780, os reis Bourbons haviam estabelecido uma série de novos impostos e controles para os povoadores americanos. Os aborígenes resistiram às medidas. Em novembro desse ano, um grupo comandado por Tupac Amaru aprisionou o encarregado de cobrar os impostos e o executou. Mandou enforcar o cobrador porque ele encarnava a injustiça social, encarnava o abuso. O enforcaram entre a torre e a porta da igreja, onde começou o movimento. A rebelião havia começado. O vice-rei mandou 17 mil homens para combater os indígenas e fez algumas concessões para desarmar aquela rebelião. Um ano depois, Tupac Amaru foi vencido e levado à Praça de Armas de Cusco, onde foi executado com a mulher Micaela Bastidas. A morte de Tupac Amaru não foi suficiente para sufocar a rebelião, que continuou até 1783, liderada por seu meio-irmão Diego Cristóbal Tupac Amaru e seu sobrinho Andrés Tupac Amaru. Na época, sublevaram-se 100 mil índios e a rebelião alcançou os atuais territórios da Bolívia e do norte argentino. Em 1783, a Corte da Espanha ordenou ao encarregado Jorge Escobedo que não deixasse nenhum resto da infame e vil família dos Tupac Amaru. Pode-se matar o corpo, mas não as ideias. Pode-se destruir a parte física do movimento, mas sua mensagem subjacente fica no espaço e no tempo. Unidos pela história. Na minha opinião, eu acho que em situações complicadas, o que acontece é que o povo termina saindo às ruas, termina por se unir. E isso aconteceu ano após ano nas crises. É uma necessidade de despertar, de ver o outro e dizer, como você é igual, bem, vamos nos manifestar. E de mostrar aos governos que o povo pensa e está vivo e se manifesta quando não está de acordo. Unidos pela história. Unidos pela história. Uma alta no preço da gasolina. Isso bastou para que em 27 de fevereiro de 1989, em Guarenas, a 20 quilômetros daqui, se iniciasse um levante popular que se estendeu depois a Caracas e a outras cidades da Venezuela. Em poucas horas, o protesto se converteu em um enfrentamento com a polícia local. A multidão furiosa incendiou o ônibus, quebrou vitrines de lojas e iniciou uma série de saques que duraram 3 dias. O governo respondeu convocando a Guarda Nacional e o Exército, declarou o toque de recolher e autorizou o uso de armas de guerra. As pessoas que haviam votado em Andrés Pérez porque pensavam que voltariam os anos de prosperidade petroleira sentiram-se frustradas quando ele mesmo disse que não tinha um centavo no bolso. A expressão usada na época foi o pote está vazio. Assim que Carlos Andrés Pérez foi reeleito em 89, ele lançou um pacote de medidas econômicas feito por um grupo de tecnocratas. E muito forte e que implicava no aumento da gasolina. E esse aumento da gasolina foi um detonador. E foi o que acabou detonando os protestos, porque ia haver um aumento de passagens. O que começou e o que podia ter sido realmente um protesto popular importante acabou se convertendo em desmando, vandalismo e pilhagem, que por sua vez foi reprimido de uma forma tremendamente violenta.
e que causou o que causou, a quantidade de mortos e desaparecidos, que provavelmente nunca saberemos quantos ao certo. Havia até uma anedota que eu vivi em um supermercado perto do centro de Caracas, onde até a própria Guarda Nacional organizava o saque para que fosse em ordem. As pessoas entravam, levavam coisas, chocolate, por aí vai, de alguma maneira. E havia um telefone ali, era o telefone do supermercado, e um rapaz ia pegá-lo quando um dos guardas da Guarda Nacional disse: não faça isso. Então, de alguma maneira, tudo podia ser saqueado. Era um grande festival da propriedade privada, da apropriação de propriedade de ter objetos. A repressão foi pior nos morros, os bairros mais pobres da cidade. Dias mais tarde, havia mais de 400 pessoas mortas e o governo de Carlos Andrés Pérez, que havia assumido o poder 25 dias antes, começou a cair. Carlos Andrés Pérez conviveu com o fantasma da rebelião popular e teve de suportar 2 tumultos militares durante seu governo. Em apenas 25 dias, sua gestão passou do céu ao inferno. 10 anos depois, chegaria ao poder Hugo Chávez, uma figura que gerou e ainda gera grande polarização entre os cidadãos que o criticam e os que o apoiam. Uma polarização semelhante à que se deu na Venezuela de Chávez aconteceu na Argentina, a partir do discurso de Perón aos trabalhadores em 17 de outubro de 1945. Tudo começou uma semana antes, em 9 de outubro, quando o presidente Farrell, por pressão dos militares, demitiu Perón de seu cargo e o prendeu. Eles acharam certamente que com isso o fenômeno peronista fosse ter fim. E não se deram conta de que o fenômeno peronista havia calado tão fundo na sensibilidade popular que no mesmo dia em que Perón foi encarcerado, começaram movimentos em vários lugares do país, de forma espontânea, porque não havia digamos assim, um comando, uma organização. De forma espontânea, os operários saíram das fábricas e começaram a reclamar a liberdade de Perón. Em 16 de outubro, quando os operários deviam receber sua quinzena, viram que não estavam pagando o feriado de 12 de outubro, apesar do decreto assinado por Perón. Quando protestaram, a única resposta que tiveram foi: vão reclamar com Perón. E os trabalhadores vieram. Na praça, sob intenso calor, entre 200 e 300 mil pessoas esperaram tranquilamente seu líder. A mobilização popular deu seus frutos. Perón foi liberado e, do balcão da sede do governo, instou seus partidários a se dispersarem pacificamente. Havia nascido o peronismo. Sempre senti uma enorme satisfação, mas de hoje em diante sentirei verdadeiro orgulho de argentino, porque interpreto esse movimento coletivo como o renascimento de uma consciência dos trabalhadores. Eu creio que o populismo moderno realmente nasceu na era do rádio, no momento do rádio. Quer dizer, foi quando a América Latina conheceu a Itália e descobriu Mussolini. Então foi com Perón e Evita Perón, e com o fenômeno do rádio, que Perón conhecia muito bem porque havia estado na Itália e havia admirado Mussolini, e a forma de se comunicar com as massas. Em 17 de outubro de 1945, todos os argentinos que estavam atentos ao que acontecia ficaram sabendo pelo rádio que Perón estava saindo do exército e sugeria a criação de um movimento protagonizado pelos trabalhadores. O rádio transmitia uma esperança a todos os argentinos. Argentina, 1945. Equador, 2005. 60 anos depois, no Equador, uma ouvinte de rádio propôs fazer um panelaço para protestar contra o presidente Lúcio Gutiérrez. Nesse mesmo dia, 5.000 pessoas se reuniram para bater em suas panelas na frente da casa de Gutiérrez, acusando-o de ter cedido às pressões do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Uma semana depois, os manifestantes eram 20.000 e o presidente partia para o exílio.
No início do século XXI, na Argentina, no Equador e na Bolívia, ouviu-se o mesmo lema: vão embora todos. Isso foi ouvido em 13 de abril de 2005 no Equador, na chamada Rebelião dos Foragidos, nos protestos que derrubaram o governo. Em dezembro de 2001, na Argentina, como o primeiro ato de uma crise econômica e institucional sem precedentes. E em janeiro de 2003, na Bolívia, quando a população se mobilizou contra as políticas presidenciais. No fim do século XIX, na Colômbia, o lema tinha sido: abaixo os traidores e monopolistas. Vão embora todos. Motins de subsistência. Aos latino-americanos custa crer que também aqui no velho continente houve protestos por pão, contra a pobreza. Durante o século XVIII e sucessivas crises econômicas, muitos camponeses e habitantes pobres das cidades perderam tudo o que tinham. A maioria era de proletários, gente cuja única propriedade privada eram seus filhos, a prole. Para os parâmetros da época, um pobre era quem não podia comprar um filão de pão. E na Inglaterra do século XVII, 4 de cada 10 pessoas eram pobres. Começaram os chamados motins de subsistência. Em uma sociedade onde os pobres não tinham um pão por dia, era lógico que os protestos se radicalizassem e que os proletários exigissem o fim das divisões entre ricos e pobres. Aqui na Inglaterra, por exemplo, chegaram mesmo a propor cortar a cabeça de todos os membros da nobreza para criar dessa forma um mundo mais feliz. Unidos pela história. Não creio que a ideia da unidade latino-americana seja panfletária ou meramente utópica. A mim parece que nossa unidade se deve fundamentalmente à história comum que temos. A história comum que sentimos, quer dizer, há coisas que nos igualam a todos, porque vivemos momentos históricos parecidos e temos vivido muita coisa em comum. Unidos pela história. Unidos pela história. Algumas rebeliões explodem contra a imperícia ou a corrupção dos governos. Outras se levantam para confirmar seus líderes. Algumas reclamam direitos populares. E outras simplesmente querem mudar o mundo. Por alguns poucos dias de maio de 1968, aqui em Paris, reinou a utopia. Tudo começou nas ruas próximas da Sorbonne, quando estudantes se manifestaram proclamando: sejamos realistas, peçamos o impossível. Eu creio, olhando para trás, que o Maio francês, na verdade, foi o momento do fim dos impérios europeus. Guerra na Argélia, guerra no Quênia, dos ingleses, etc. O momento foi esse. O velho mundo já estava desaparecendo e um novo mundo estava começando. O Maio francês, creio que foi um movimento feito para não triunfar. O Maio francês foi uma revolta, uma rebelião. Foi uma afirmação das diferenças. Foi um grito. E como sempre ocorre nesses casos, foi intenso, foi dramático, mas também foi efêmero. O impulso maior foi a revolução antissexista ou a revolução da mulher nesse momento. Além disso, também começou o respeito à diferença, quer dizer, o respeito das minorias, o respeito às diferenças. Começou naquele tempo e continua até hoje. A preocupação com o meio ambiente, quer dizer, há muitas coisas que hoje são ponta de lança. Digamos, da sociedade do século XXI, que começaram nos anos 60, que vivi quando era adolescente. Eu era muito jovem e aquela época foi muito exagerada. Naqueles dias parecia possível mudar o mundo. Apesar do Maio francês não provocar mudanças imediatas, seus efeitos ficaram na mente e no coração de quem participou daquela jornada. Ajudaram a mudar a vida das gerações seguintes.
1968 mudou a vida de todos, em toda parte. Na França, os estudantes foram os protagonistas. E enquanto agitavam as ruas da Sorbonne, aqui no México, a 9.000 quilômetros de Paris, os estudantes se concentravam aqui nesta praça, a Praça de Tlatelolco. Tudo começou com um protesto pela repressão policial contra os jovens. O México ia sediar os Jogos Olímpicos. Era a primeira vez que um país latino-americano tinha sido escolhido para ser sede dos Jogos, e o governo queria mostrar uma cara limpa. Os jovens aproveitaram que os olhos do mundo estavam voltados para o México para pressionar o governo de Gustavo Díaz Ordaz. Os estudantes, naquele momento, estavam indo para os hotéis para chamar os correspondentes estrangeiros para que assistissem a seus comícios e soubessem quais eram suas reivindicações e qual era a situação do México atrás dos biombos nos bastidores. Um dos projetos completados para as Olimpíadas foi a Estrada da Amizade, um corredor de 17 quilômetros com 19 esculturas encomendadas a artistas dos 5 continentes. O governo construía a Estrada da Amizade, mas avançava no caminho da repressão. Cerca de 100.000 estudantes marcharam pelo centro da cidade. Nos dias seguintes, a mobilização cresceu até somar 250.000 pessoas. Em 2 de outubro, quando só os manifestantes mais duros permaneciam na praça de Tlatelolco, começou o massacre. Elementos do exército em roupas civis, junto com outros órgãos policiais, desalojaram os companheiros e uma pessoa vestida de preto apareceu com uma pistola e disparou sobre a praça e sobre os soldados que vinham avançando da parte das ruínas. Então, em questão de segundos, ele descarregou uma pistola automática e, de imediato, os soldados responderam com fogo pesado de armas automáticas que durou 2 horas e meia. Efetivos das forças de segurança e do exército dispararam contra os estudantes encurralados. Milhares de pessoas foram presas, centenas foram assassinadas e seus corpos nunca apareceram. Dos detidos, cerca de 700 ficaram presos até 1971. Nas semanas seguintes ao massacre, a repressão e a prisão continuaram para os manifestantes, enquanto o resto da população ignorava tudo por causa da intensa censura aos meios de comunicação. No caso de Raul Álvares Garim, os pais dele puseram um anúncio no jornal todos os dias, dizendo: já se passaram 22 dias e não sabemos nada de nosso filho. Estive preso 2 anos e 7 meses. Os Jogos Olímpicos foram celebrados 10 dias depois de a tocha olímpica seguir a estrada da primeira viagem de Cristóvão Colombo à América. Em 12 de outubro de 1968, enquanto o presidente mexicano inaugurava a Olimpíada da Paz, um grupo de manifestantes lançou um pequeno barril preto em forma de pomba sobre o palco presidencial, em repúdio à matança de 2 de outubro. Eu creio que houve um movimento estudantil no mundo inteiro, mas o México tinha seus problemas particulares. Os franceses reivindicavam postos para que depois que terminassem suas carreiras não fossem porteiros de hotel ou motoristas de táxi. Os mexicanos reivindicavam uma causa social contra toda a miséria, a pobreza, a desigualdade e principalmente a corrupção. O massacre de Tlatelolco marca o início da queda do governo unipartidário do PRI, Partido Revolucionário Institucional, que, em nome da Revolução Mexicana, dominou a política durante quase todo o século XX.
Na história latino-americana, o massacre de Tlatelolco figura em uma lista de atrocidades, encabeçada pela greve operária de Iquique de 1907. Massacre de Tlatelolco. Massacre de Iquique. Em dezembro de 1907, houve uma greve de operários de salitre no norte do Chile. Uma greve que viria a ser a mais reprimida da história da América Latina. O encarregado da repressão, General Renard, deu um ultimato aos grevistas. Deviam sair da escola onde se refugiaram, ou ele abriria fogo. Os operários se negaram. O general cumpriu sua palavra. O governo admitiu matar 267 pessoas, mas estimativas posteriores, feitas por historiadores, elevam o número de vítimas para entre 1.000 e 3.000 trabalhadores. 100 anos depois da matança, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, decretou 21 de dezembro, dia de luto nacional. Greves, marchas e outras formas de luta se transmitem de geração em geração e nos envolvem. Nessa luta obstinada, podem se passar 10, 100, 200 anos, mas cedo ou tarde as reivindicações são alcançadas e a resistência dos povos se converte em justiça. Unidos pela história. A América Latina se rebela e explode, como foi na Nicarágua pelo assassinato de Pedro Chamorro, ou como na Colômbia com o Bogotaço, depois da morte de Jorge Gaitán, que nesse dia ia se encontrar com Fidel Castro, que 11 anos depois encabeçaria a Revolução em Cuba, a ilha conquistada por Diego Velázquez, e partiu da Ilha Espanhola, de onde fugiu Atuey, o aborígene que lutava como guerrilheiro. Por outro lado, em Oaxaca, a luta foi com barricadas e panelas, que também se fizeram ouvir no Chile e na Argentina. E o presidente renunciou e teve de fugir da Bolívia quando Evo Morales e seus homens bloquearam La Paz. Mas tudo começou com a sublevação de Tupac Amaru, cuja rebelião se estendeu ao altiplano, como o Caracaço se estendeu por muitas cidades da Venezuela, o que fez tremer o então presidente da Venezuela, cargo ocupado por Hugo Chávez 10 anos depois, que polarizou a opinião pública, como aconteceu com Perón, quando os trabalhadores exigiram sua libertação e a notícia foi transmitida a todo o país por rádio. Rádio que seria decisivo no Equador para a destituição do presidente, quando uma ouvinte propôs "Vão embora todos", lema bem diferente daqueles dos jovens dos anos 60, que pretendiam mudar o mundo enquanto outros jovens eram mortos na praça de Tlatelolco, um massacre que recorda a greve de operários de Iquique, que foi a mais reprimida da história. Mas, então como hoje, o povo se rebela e explode. Unidos pela história. O povo se rebela contra o mau governo, a corrupção, os abusos de poder, quando se sente desrespeitado em sua dignidade, não é? O povo toma nota, acumula as reclamações nunca atendidas ou injustiças, até que um dia explode. Sim, rebeliões que saem de seu curso podem ser negativas e até aproveitadas pelo poder. Como dizemos, pescamos em águas muito turbulentas. Mudam os cenários, mudam os lemas e as reivindicações. Mas algo permanece. O desejo por uma sociedade mais justa e mais feliz para todos os latino-americanos. Porque também nisso estamos inexoravelmente unidos pela história.